Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualasuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje, mais uma quinta-feira, às 22 horas, começando o programa Qual é a Sua História? Boa noite, Dário. Tudo bem, Dário? Boa noite, Gabriel. Boa noite. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. E boa noite a todos aí. Fica conosco aí. Amém. O Zé deu cano na gente hoje, mas eu sei que ele está assistindo aqui. Ô, Zé, você perdeu a bênção, hein, Zé? Perdeu a bênção graúda ainda, viu? Olha, mostra pra ele, ele não tá ali. Aqui, Zé, olha aqui, você que está na live, ó, você perdeu, mas não tem problema, viu? Você pode ganhar na quinta-feira, aproveitando aqui. Na última quinta-feira. Na última quinta-feira você pode ganhar se você tiver muita sorte. Lembrando você que está acompanhando o nosso programa, toda última quinta-feira do mês, nós sorteamos 3 livros. Você que está na live, você está conseguindo ver. E você que está na rádio 88.1, nós sorteamos uma Bíblia, um livro que é do nosso querido Miqueias e um devocional 365 dias. E também vamos sortear um livro que nós ganhamos hoje aqui, que bênção, né, Dário? Rapaz, olha só, bênção. Eu vou deixar o próprio escritor falar desse livro para vocês depois, que vai ser mais uma bênção. Vai ganhar 4 livros, ó, uma bênção pesada, hein, Dário? Acho que até eu vou participar dessa daí, viu? Eliseu, boa noite, Eliseu, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só na bênção? Só na bênção. Você consegue aumentar um pouquinho para mim aqui ainda? O microfone, acho que é na mesa. Som. Pode aumentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê, bênção de Deus. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, abrilhantando a nossa noite aqui. Ele é pastor, apóstolo, bispo, ó. Ele é pastor ali na Igreja Missão Paz e Vida em Mojimirim. Ele é gaúcho, rapaz. Temos um gaúcho. Escritor também, né, Gabriel? Escritor também, ó, rapaz. Tá recheado de bênção aqui hoje. Quero dar os bem-vindo aqui para o nosso pastor Vilmar da Campo. Boa noite, pastor. Tudo bem? Muito boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês na Rádio Pontual, com o Dário, com o Gabriel, com o Eliseu. E poder participar aqui desse programa maravilhoso aí, essa super ideia que vocês tiveram aí de contar um pouco da história de personagens aí que Deus captou por aí e está usando aí para a glória dele. Amém. A gente sempre fala, né, ô Dário, a gente estava comentando quando a gente foi começar o programa, que a gente sempre vê os pastores pregando, os cantores, né, cantando, a gente olha, a gente fala assim, é muito fácil, né, às vezes a gente vê lá, é bem tranquilo, tá lá, mas ninguém sabe, né, pastor, o que a gente passa, né, o que vocês passam para estar nesse... O Azaf Borba tem uma música que diz, quem vê de longe não sabe. Quem vê de longe não sabe. É verdade. É bênção de Deus. E você que não é gaúcho, você precisa aprender. Pastor, o chimarrão, fala pra gente, é quente ou é frio, pastor? O chimarrão é quente. O chimarrão é quente e muito saudável. Olha só. Se você pegar e fizer uma consulta bem rapidinho, aí você vai procurar lá os benefícios do chimarrão e você vai aderir à cultura gaúcha correndinho, porque é muito bom, faz muito bem, além de ser muito saboroso. Que benção, olha só, você está aprendendo hoje um pouquinho sobre os gaúchos e eu vou falar mais uma aqui, ó, o Liseu acho que já escutou também. Trova galponeira, rapaz. Você que está ouvindo a nossa programação, você sabe o que é trova galponeira? Eu até agora eu não sabia, fala a verdade pra você. Eu aprendi hoje aqui. Eu aprendi essa palavra, rapaz, eu vi ao vivo. Pastor, eu quero que o senhor fale pra gente o que é a trova galponeira, pra quem não é gaúcho. A trova galponeira é um tipo de música tradicionalista lá do Rio Grande do Sul e que contém os versos em trovas de improviso. Quem foi os pioneiros desse trabalho foi o Teixeirinha e a Mary Terezinha. O Teixeirinha é o grande nome da música gaúcha no Rio Grande do Sul, né? Agora parece que está sendo superado só pelo Baitaca, né? Já ouviu falar do Baitaca? No fundo da grota? É ele que está muito famoso aí. Mas até então era o Teixeirinha. E ele e a esposa dele, a Mary Terezinha, que depois se converteu
a Jesus, né? Olha que benção. E continuou cantando músicas no estilo gaúcho, mas adorando ao Senhor, né? Que benção. E foram eles que começaram. Então é muito bonito de ver a trova galponeira, porque é um raciocínio muito rápido que Muito tem que ter, rápido. né? Você que não sabe, a trova galponeira ela é quase igual um rap, mas é coisa boa, né? Ela é um improviso, né? Quando a gente tá cantando e vai improvisando, e um vai puxando, termina uma palavra. O senhor sabe fazer, pastor? Não sei fazer. Não sabe. Não vou me aventurar, não vou me aventurar. Ô, Dário, quer arriscar, Dário? Não. Melhor não. Eu quero mandar um abraço pro Zé Messias aqui, que está mandando mais um alô aqui pra gente. Ô, Zé, se você quiser ganhar esse livro, você vai ter que fazer uma trova galponeira. Se fizer a trova... Mandar ao vivo aí, né? Mandar ao vivo. Se fizer a trova, pode ser que a gente libere o livro, né? Com certeza. Ô, Gabriel, outra coisa aí, eu quero te presentear também com um kit chimarrão para você sortear no seu programa aí, já que nós fizemos propaganda aí, ó, vai vir a cuia, a bomba e vai vir a erva mate do Rio Grande do Sul, da minha cidade, lá para você experimentar também. Que benção! Eu tô pensando se eu vou sortear ou se eu vou levar para casa. Relaxa, eu vou te dar uma também pra você. Que benção, rapaz. Esse programa, vou falar pra você, tá? Que benção de Deus, viu? Hoje teria o chimarrão aqui se não fosse essa pandemia, né? Se não fosse o corona, é verdade, olha só. Que benção. Pastor, eu queria também citar aqui, o senhor falou que o senhor tem um ministério na igreja também que se chama Ministério do Costelão. Pois é, o Ministério do Costelão é na veia do gaúcho, não tem coisa... que é mais importante do que o churrasco acompanhado com chimarrão, né? Sim. E aí nós, querendo trazer uma cultura um pouco aqui para o estado de São Paulo, formamos um mini CTG, que é o Centro Tradicionalista Gaúcho, né? Que benção, olha só. E aí a gente usa o costelão como um evento de colheita para evangelizar. Então, o que a gente faz? A gente escolhe uma data e faz o costelão no fogo de chão, costela 8 horas no fogo. Olha só. Começa às 4 da manhã, tem que acordar cedo. Rapaz, tem que pagar o preço. E vai comer meio-dia, 1 hora aí. Olha Mas só. Aí que benção. E é bom que a gente une. A gente une os dois, né? E aí nós temos a nossa equipe, por isso chama um ministério. Nossa equipe toda se veste tradicionalmente, com todos os trajes gaúchos, bota bombacha, guaiaca, lenço, chapéu, faca, e as mulheres também com os vestidos de prenda, mais ou menos no estilo que você viu lá em Gramado. Estava me falando que foi para Gramado. Isso, né? que é a coisa mais linda, olha só. E é bom que a gente junta os dois, a gente usa a fome... né, carnal e a fome espiritual. Sim, né? a gente Porque evangeliza nesses eventos. Isso. Eu toco um pouquinho de violão, né? E eu consegui ganhar um gaiteiro para Jesus. E aí a Olha gente só. canta música gaúcha nesse evento. Que benção, olha só. Então convidado aí, você, os nossos ouvintes aí. Com certeza. Eu sei que você tá pensando assim, rapaz, eu queria ganhar esse kit do gaúcho. Olha... Fique tranquilo que você pode ganhar. O pastor já doou pra gente aqui. Que benção, pastor. Muito obrigado, pastor. Vai ser... Tenho certeza que nós estamos sendo abençoados através da vida do senhor aqui. E vamos ser ainda muito mais. Amém. Através da sua história. E eu queria aqui deixar o telefone para você participar com a gente aqui. É o 99994-1658. Você que está nos acompanhando através da rádio 88.1. Você pode estar participando desse programa também, mandando uma mensagem pra gente no 99994-1658. E também você que está na live nos acompanhando através do Facebook da rádio, você pode deixar também o seu comentário, você pode enviar também um WhatsApp pra gente. E seja bem-vindo a essa programação. Eu quero deixar um recadinho aqui para você que tem uma banda, você que é artista solo, né? Que tem uma música autoral, nós estamos abrindo espaço aqui para você divulgar a sua música também. Essa semana nós recebemos 2 músicas de cantores que já têm banda, tudo, que gravaram a música autoral. Então a gente está abrindo aqui e é muito barato para você divulgar. Você só precisa trazer a Coca-Cola, porque o churrasco a gente já tem. O churrasco a gente já tem. É só trazer a Coca-Cola que a gente divulga. Tem que ter a coquinha, depois o chimarrão, que a gente vai experimentar esse chimarrão também. E você pode mandar pra gente através do WhatsApp ou através do e-mail qual é a sua história fm@gmail.com. Ô Dário, devocional, Dário? Vamos lá então, né?
Hoje o devocional hoje é pesado, rapaz. O devocional hoje ele fala assim, ó. Você foi magoado? Se isso aconteceu, saiba que você não está só. Todos nós já fomos. Porém, em vez de se deixar consumir por isso, Deus diz para perdoar e esquecer. Ao negar os seus sentimentos, permitindo que eles fervam em seu interior, abaixo da superfície, você dá ao inimigo vantagem sobre você. Entretanto, quando você lida com a situação de maneira bíblica, suas experiências dolorosas podem torná-lo uma pessoa melhor em um lugar de uma pessoa amarga. Se você hoje está enfrentando problemas de amargura, faça essas 3 coisas. Olha só essas 3 dicas. Primeiro, perdoe. Decida-se hoje a deixar a ofensa para trás, por mais difícil que seja. Quando fizer isso, o Espírito de Deus acalmará as suas emoções e o ajudará a superar o impulso da vingança. Segunda coisa, ore. No instante em que perceber a presença de algum ressentimento, volte-se para Deus, e Ele lhe dará forças para agir em amor ao invés de reagir com raiva. Terceira dica, Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia. Consulte todos os versículos que puder encontrar sob demonstração de perdão e medite neles, pois cada vez que você opta por fazer a coisa certa, um pouco mais da sua velha natureza morre e a nova se desenvolve. É assim que Deus o prepara para bênçãos maiores. Portanto, você ouvinte, decida agora. Embora tenha sido magoado, você não vai se tornar uma pessoa amarga. Olha que benção, Dário. Benção, hein, rapaz? É difícil. Você já foi magoado, Dário? Rapaz, quem não foi, né, Gabriel? Quem Fala a não verdade. foi, né? Já foi magoado, pastor? Jamais esquecível. Já vai esquecer. Que Não é fácil, né, não Dário? é fácil. Que na palavra de, você viu aí, na palavra de Deus mesmo fala, né, em Mateus 18, 21, né, que Pedro faz até aquela brincadeira com Jesus, né? Quantas vezes devemos perdoar quem nos magoou, né? Sim. 7 vezes, Jesus? Jesus, não. 70 vezes 7, né? O Zé Messias que não veio hoje, eu quase cheguei a 70 vezes 7 no dia. Chegou assim perto, mas como era 70 ainda não... Ô, Gabriel, uma coisa que também devemos falar para os nossos ouvintes aqui é coisa de trânsito. Trânsito é um negócio que É difícil, é rapaz. difícil, né? Já aconteceu comigo, de levar uma fechada e a pessoa descer bravo. E você, a hora que a pessoa desce bravo, você pedir desculpa, rapaz, eu errei. A pessoa acalma na hora, né? Então O trânsito é um negócio que pensar esquenta, e se né? você desce com cabeça quente também, você acaba arrumando confusão, né? Então, Ah, o não. negócio é pedir a Deus calma e... Eu sei que a gente que é cristão, toda vez que a gente leva uma fechada, a gente se preocupa não, vai com Deus. A gente fala Melhor isso. coisa. Você fala isso, Eliseu, não fala? No trânsito? Tem que falar, né? Tem que falar. Mesmo você estando ali... Não é fácil. Não, Pastor, ainda mais o senhor na frente da igreja ainda. É difícil, não é? Essa parte do perdão? Olha, essa parte do perdão é difícil, mas não tem outra via, não tem Sim. opção. A opção é perdoar. Nós não temos escolha. Não. Sim. Eu costumo dizer que a mágoa e o ressentimento é o veneno nosso de cada dia que está na mesa da existência. Você precisa decidir não tomar ele. Sim, isso é Porque verdade. ele está sempre aí. Existe até um livro que fala sobre isso, chama-se A Isca de Satanás. John Bever. É isso Oh, aí. rapaz, bom Então, demais. Muito bem. E quando você se deixa magoar ou se ressente, você mordeu a isca. Sim. Então a gente Tudo precisa, que o inimigo quer, a né? todo momento, estar pronto a perdoar, né? Eu gosto muito também, tem uma escritora chama Sheila Walsh. Ela cita um exemplo no livro dela que pra mim, assim, realmente mudou a minha forma de pensar. Ela fala assim que chegaram pra perguntar pra ela assim, quem que é a pessoa que você mais admira nessa terra? Aí ela falou assim, ó, é o alfaiate. Ela falou assim, mas por que o alfaiate? Porque o alfaiate, ele sempre tem novas medidas. Então, quando você chega no alfaiate, ele não vai falar assim, pô, Gabriel, você engordou, vou ter que descosturar e fazer tudo. Ou ele não vai falar assim, nossa, Gabriel, você emagreceu pra caramba, vou ter que tirar tudo. Não, ele toma uma nova medida e faz em cima daquilo. E nós cristãos temos que ser desse jeito. A gente tem que tomar uma nova medida. E isso, pra mim, me marcou. Porque às vezes a gente erra tanto, mas a gente não consegue enxergar. E quando as pessoas erram com a gente fica, né, querendo julgar, e a gente fica assim, caramba, mas
e a nova medida, né? Então isso para mim, esse exemplo que ela fala assim, me marcou muito, né? Porque realmente a gente tem que ser desse jeito, a gente tem que tomar novas medidas. E isso inclui o perdão, né? Essa parte que realmente, eu falo por mim que não é fácil, a gente perdoar é difícil. O perdão não é fácil porque ele não está baseado em sentimento. Sim. O perdão é um mandamento e é uma escolha. Eu decido perdoar, mesmo que está doendo. E eu vou esquecer. O perdão esquece. O perdão não é esquecer, mas o perdão é você lembrar sem dor. Sem dor. Sem dor. Você lembra, mas sem aquilo, mágoa, né? a ferida já virou uma cicatriz e não dói mais, né? Sim. É mais ou menos por aí. Passou. Como você disse aí no texto, né? Sim. A maneira bíblica de tratar a mágoa é essa, né? Sim, sim. E tem que ser por essa maneira bíblica, é a única forma. Igual aqui a gente fala assim, pra gente não se tornar uma pessoa amarga. Né? Porque tem um ditado que eles falam assim, quem fere sempre vai ferir outra pessoa. Quem é ferido sempre vai ferir, né? Quem é bondoso sempre vai ser bom com a outra pessoa. E quando a gente se torna amargo é complicado, porque a gente não mede as consequências, né? E se a gente coloca isso na maneira bíblica, né, Deus ele transforma, né, a nossa vida. E a palavra de Deus sempre fala para perdoar, né? Nunca vai achar na Bíblia que não é para perdoar, sempre vai achar que é para perdoar, né? Sempre. Né? Sim, sim. Isso é verdade. Então, tem até um recado do Daniel Pedrosa que Bispão faz um lanche muito bom também. Ó. Olha, o pessoal tá me entregando aí, ó. já tão falando a história do pastor aqui já, rapaz. Eu quero aproveitar e já mandar os abraços aqui também, né? Quero mandar um abraço pro meu filho, rapaz. O meu filho, ele fala assim, pai, você vai mandar um abraço pra mim hoje, né? Eu falei assim, vou, filhão, um abraço. Deus abençoe você, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, estão todos acompanhando aqui também. Você que está nos acompanhando através da rádio, através da live, estamos com bastante gente online aqui também, que Deus abençoe vocês. Tem aqui gente de Tambaú, olha só que bênção. Minha tia Elani, boa noite, tia Elani. A tia Elani também é fã número 1 aqui do programa, não perde uma, tia Elani, rapaz. Tia, a gente vai ganhar junto o kit, tá? Pra gente fazer. Eu já ganhei o meu. Meu querido Danilo do Mackenzie, Danilo Kleber ali. Um abraço, querido. Deus abençoe a sua vida. Ô, Dário, quer aproveitar e já fazer os abraços, Dário? Vou mandar uns abraços aqui. Quero mandar um abraço pro meu irmão Dico, Francisco ali de São Paulo, Ailton, Antônio, do Carmo, meu irmão, João, meu cunhado. Mandar um abração pra eles aí. Pra minha sogra Glória, meu sogro João, né? A sogra do Dário, sobrinha, rapaz. Bianca. Um abração, Bianca, o Elenai, o marido dela, o filhinho deles, o Murilo, um abração. E tem um abraço especial também pra um amigo meu, rapaz, o Bruno, lá do Santa Mônica. Bruno, um abração, rapaz, tá no trabalho hoje. Olha que benção. Boa noite, Bruno, Deus abençoe o trabalho seu aí, fica com Deus aí, tá bom? Amém, Deus abençoe. E agora eu quero passar para o nosso convidado especial, ele também vai falar um pouquinho, rapidinho, sobre este livro aqui que você pode ganhar na outra quinta-feira. E tá lançando mais um, né, pastor? Isso. Tá lançando mais um livro. Eu já quero passar para ele, o pastor Vilmar. Pastor, seja bem-vindo. E qual é a sua história, pastor? Bom, a minha história pode ser resumida em 2 palavras. Aventuras e milagres. Olha só. Porque nos 2 nascimentos, o biológico do ventre da minha mãe e do ventre do espírito, são milagres. Eu sou o 9º filho de uma família com 10 irmãos, eu sou o 9º. Só que os 8 nasciam todos de 2 em 2 anos. Ah, é? E quando chegou no 8º, minha mãe e meu pai decidiram que ia parar. Encerrou a fábrica, ia parar. E aí passaram-se quase 6 anos. E aconteceu sem querer, e ela ficou grávida, minha mãe ficou grávida, já numa certa idade. E o médico disse que ou era um ou outro, ou a mãe ou o filho morreria. Olha. Isso ela veio me falar bem depois, no final da vida dela, eu jamais imaginaria uma coisa dessa. E aí que eu percebi que foi realmente um milagre, né? O meu nascimento ter acontecido dessa forma. E o outro milagre foi o milagre também da minha conversão, né? Então, como vocês estavam dizendo aí, eu sou gaúcho de Erechim, lá Erechim? Erechim. O primeiro degrau do mapa do Brasil, né? Ok. O mapa do Brasil começa lá no Rio Grande do Sul, né? O primeiro degrauzinho, aí vai subindo, estamos aqui em São Paulo e tal. Olha só. Então, eu nasci numa família
de italianos. Eu sou colono originalmente. Aqui fala sitiante ou caipira. Então lá no sul é colono, devido às colônias italianas e alemães e poloneses que tinham lá. Eu sou descendente de italiano. Então o que acontece? Eu sou um colono italiano, né, dos imigrantes que vieram. Até aos 12 anos eu morei no Rio Grande do Sul na roça, né? E depois aí começa uma história bem turbulenta. Eu vim para São Paulo através de uma proposta de trabalho, como você já tinha te falado, né? Uhum. E a minha família, os irmãos mais velhos, acabaram trazendo aquilo que virou depois uma febre no estado de São Paulo, que é o lanche em trailer, na rua. A família do senhor que trouxe pra cá. 1970, se nós tivéssemos patenteado a marca Baitacão, olha só, seria uma coisa... baita é uma palavra gaúcha, baita, lá no sul, uma baita alegria, uma grande alegria. Baita significa grande. E o cachorro-quente era grande, né? Então era um baita cão, um baita cachorro-quente, um cachorro-quente grande. Só, rapaz, não sabia dessa. E aí, 1970, se imagina. A sua família trouxe pra cá? Trouxe, foi um dos cunhados meus com uma irmã mais velha. Olha e só. Deu tão certo que todo mundo veio embora. E nós tínhamos uma vida, meu pai tinha uma vida até boa lá, e a gente tinha nossa casa, nossa colônia, mas o negócio parecia ser tão bom, e foi de fato tão bom, que veio todo mundo. Aí foi família vindo inteira. O irmão mais velho, depois o outro, e até chegar em mim, que era um adolescente na época. Aí só ficou o pai e a mãe lá. Depois, posteriormente, eles vieram também, venderam tudo e vieram para São Paulo. Certo, então foi assim que eu cheguei em São Paulo, né? No estado de São Paulo, trabalhando em algumas cidades. Sumaré, Leme, Atibaia, Americana, todas essas cidades, aonde precisava a gente ia. Como era uma rede de baitacão, aonde precisava trabalhar, eles pegavam um funcionário aqui, um funcionário. No caso, os funcionários eram todos da família, né? A família inteira. Um trabalhava pro outro, né? Eu falo assim, o irmão mais novo era escravo do mais velho, aí depois... ia puxando. Ia puxando, só que depois ele tinha recompensa. No final, ele ganhava o próprio trailer dele. E foi assim que aconteceu comigo também. Que todo mundo me conhece, Mojimirim, ali no Baitacão, na frente do Correio, na rua José Bonifácio, onde eu fiquei quase 15 anos trabalhando ali. 15 anos? 15 anos atrás de uma chapa, né? Olha então, só. Por isso que o Daniel tá falando aí que eu aprendi a fazer um pouco de lanche também. Já sabe. E eu sou mojimiriano, igual eu falei do senhor, eu sou mojimiriano, mas eu não lembro. Você é novo, né? Você é novo. Não, isso, 18 aninhos, cara. Agora que eu tô guaçuíno, mas antes eu era mojimiriano. Guaçuíno é bom. Que benção, pastor. Olha só. Então, a família inteira trabalhando no mesmo negócio. Hoje não. Hoje já Hoje já esse ramo já se aperfeiçoou muito. Virou lanchonetes e grandes empresas, né? Mas na época era a bola da vez, né? Então... assim, a minha família ganhou muito dinheiro com isso, né? Que legal. Foram vários, e muitos trailers de cidades. Tinha padaria que fazia pão só pra gente, você tem uma ideia. Nossa, olha só. Uma padaria que só fazia pão para um monte de trailer. Então, vendia realmente, foi um negócio bom na época, né? Legal. E foi assim que eu vim parar aqui em São Paulo e... fazendo história aqui. Fazendo história nesse ramo também. E você já era evangélico já? Não. Era família católica, muito religiosa e tal. E em Atibaia, eu passei um período que eu falo assim, um período curto, mas de trevas espessas. Então aí é que entra o meu segundo nascimento, né, que eu vou falar agora um pouquinho da história, que foi o meu nascimento para Deus, a minha conversão. Na adolescência, de 14 para 15 anos, eu trabalhando em Atibaia, no trailer de lanche, estudando, vinha conhecer o mundo das drogas. E foi um período curto, mas foi um período espesso. Atrelado às drogas, eu também me tornei um metaleiro. Eu fui roqueiro na minha história. Eu já fui um pouco de tudo nessa vida. Né? Olha só. Já fui metaleiro, já fui roqueiro, e dos bem fanáticos, na época em que realmente existia metaleiros e roqueiros identificados. Hoje já não existe mais. Naquele estilo, né? Mudou bastante, mesclou muito a música, então... isso é verdade. Mas na década de 80, era muito, assim, digamos, bem separado os grupos de punk, de hardcore, metaleiros e etc.
E foi nessa época aí que eu também tive esse problema com as drogas, né? Tinha muito, né? Tinha muito. A década de 80 foi bastante complicada. Nessa época eu fui também para o Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio estive lá. Olha só. E a minha conversão aconteceu justamente com esse folheto aqui que vocês estão vendo aqui na minha mão. Aqui eu trouxe até para mostrar. É um folheto que foi enviado pelo pastor Vanelli, né, aqui de Mogi Guaçu. A minha conversão aconteceu aqui em Mogi Guaçu. Guaçuíno, então tem um pouquinho de Guaçuíno. A minha conversão, eu sou filho espiritual dessa terra. Olha de só. Mogi Guaçu, né? Nesta época eu já estava em Mogi Mirim. Assim que eu voltei do Rock in Rio, então a minha mãe fez um trabalho minha mãe chorava demais para que eu voltasse para casa. Ela morava em Mogi Mirim. Então, quando eu vim para cá, trabalhando ali nesse trailer em Mogi Mirim, eu recebi esse folheto aqui. Na época eu era roqueiro. Não gostava muito do AC/DC porque eu estava mais uma coisa um pouco mais pesada. De Black Sabbath, Metallica. Você gostava do som pesado. Possessed, Destruction, era som pesado. Né? Era o black metal, power metal, thrash metal, coisa terrível. Rapaz. Venom e etc. Né? O senhor falou pra mim que o senhor também se vestia como cosplay, né? Na verdade, o meu apelido na época era de Ozzy, né? Ozzy Osbourne, devido eu gostava de muitos sons e bandas, mas tinha uma que era a minha preferida, que era o Black Sabbath. E o vocalista era o Ozzy. Depois ele teve uma carreira solo e aí continuou muito mais ainda o meu fanatismo, né? Então, na época eu tinha cabelo comprido, e tinha uma certa semelhança, mas era mais por gostar. Olha só. Era mais por gostar do Ozzy. Então eu era meio famosinho ali em Mogi Mirim como Ozzy, né? O Ozzy. Olha só. E na época era o vinil, né? Na época era o vinil, Vinilzão. não existia esse negócio de CD, nem CD existia, que hoje já tá meio que esquecido, tá indo né? embora já. Mas na época era o vinil. Então o vinil saía nos Estados Unidos. Eu tinha um contato em São Paulo na Woodstock, que eu lembro até hoje, o dono da Woodstock chamava Valcir. Ele ligava e falava, Vilmar, Ozzy, chegou lançou no novo disco do Ozzy. Eu ia para São Paulo, pegava, importado, uma fortuna. Nossa, custava caríssimo. Imagino. E aí eu trazia para Mogi Mirim e fazia a famosa pirataria. Gravava em fita cassete, então eu fiquei muito famoso na região também. Muitas pessoas de Limeira, Americana, toda a região vinha, porque eu tinha o disco original. Ninguém tinha. Levava um ano para lançar o disco nacional. Nossa, pagava caro, hein? Pagava caro, não, era caro. Imagina. Depois, na minha conversão, eu queimei uma coleção de disco de heavy metal que era o preço de um carro zero hoje. Nossa. O que eu queimei na minha conversão era o preço de você comprar um carro zero. Olha só. Né? Então, no meio dessas bandas todas aí, eu conheci um moço chamado Fabiano, que ele pegava o ônibus para a faculdade ali em Mogi Mirim, na frente do trailer. A gente fez amizade e, eventualmente, também usávamos drogas junto, né? Olha só. E aí ele conheceu o pastor Vanelli aqui em Mogi Guaçu e o pastor Vanelli deu esse folheto. Esse folheto aqui é um folheto do AC/DC que muito bem feito pela Chamada da Meia-Noite, a obra missionária Chamada da Meia-Noite. Sim, lembro. E ele relata a história de um vinil do AC/DC chamado Sinos do Inferno, Hells Bells, que foi feito em memória do Bon Scott, que era o vocalista que morreu asfixiado pelo próprio vômito. Nossa. E aí eles fizeram um vinil todo em preto, chamado Back in Black, e eles mandaram construir um sino só para fazer a música do Hells Bells. E nessa música, eles falam o seguinte, olha, Satanás vai te pegar, até cifrei aqui, ó. Eu não faço prisioneiro, você será levado para o inferno, você estará na estrada do inferno, etc. Nossa. É uma letra terrível. Então, Pesado. a tradução dessa música aqui, quando eu peguei a tradução e eu li a tradução, eu fiquei impressionado, porque o que eu ouvia era muito pior. Isso aqui era menudo, perto do que... Se perto de Possessed, de Merciful Fate e Destruction, bandas de black, era um som comercial. Aí eu imaginei assim, bom, se esses caras que não são lá tão pesados assim, falam umas coisas dessas, você imagina aqueles que são black metal, que é o metal satânico, né? Meu Deus do céu.
E aí o que acontece? O que tocou no meu coração mesmo, Gabriel, foi essa passagem aqui, ó. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Gálatas 6:7. Então, nesse momento que eu li isso, eu fiquei imaginando, puxa vida, não que eu fosse uma pessoa mal, que estivesse fazendo coisas erradas no mundo do crime, não, isso nunca aconteceu, porque a minha cultura e a minha formação familiar não me permitiu isso. Sim. E o período que eu fiquei nas drogas foi muito curto. Graças a Deus houve uma intervenção divina na minha vida e eu não parti para esse lado. Mas eu fiquei pensando, bom, se o que eu estou escutando está blasfemando contra Deus, xingando a Deus. Eu que tinha uma tradição religiosa muito forte do catolicismo. Rezava o terço toda noite de joelho, com a mãe e o pai. E aí, naquele momento, cresceu um grande temor. E o que eu fiz? Você imagina, eu fui evangelizado por um drogado. Uma pessoa drogada me entregou um folheto. Por isso que até hoje eu entrego folheto. Porque o folhetinho, valor, né? a evangelização, embora exista hoje a tecnologia, é muito importante o folheto, a evangelização. Então, ainda até hoje eu carrego no bolso, no carro e faço a distribuição de folheto. Porque um folheto desse salvou uma alma, salvou a minha vida. Né? Aí o que acontece? Eu peguei esse folheto e tinha o endereço aqui da igreja. E você imagina, naquela loucura toda, naquela paranoia toda, eu peguei o meu Maverick, que eu tinha um Maverick amarelo, rebaixado, roda gaúcha. Vixe, rapaz! Que isso, hein? É verdade, verdade. Olha. E fui procurar a tal da igreja. Eu falei, vou procurar essa igreja aqui que eu quero mais informações. E eu tinha, inclusive, lido um livro do Vimalgo, o mesmo autor desse folheto, na época, chamado 666, O Controle Total. Era um livro que falava sobre a besta. O Iron Maiden tem uma música que chama 666, The Number of the Beast. 666 é o número da besta. Então esse número era familiarizado no mundo do metal. No mundo do roqueiro, 666 é o número do demônio mesmo. Eles sabem disso e adoram. Até hoje, né? Adoram, até hoje, né? E aí eu fui procurar. Só que essa igreja não existia. Não existia? Eu procurei essa igreja uma vez, procurei essa igreja 2 vezes. E na terceira vez eu bati o Maverick e foi uma loucura, eu não achava essa tal de igreja. Quando eu fui descobrir que essa igreja não era uma igreja, era uma casa, era uma casinha. Foi na época que o pastor Vanelli, que eu não sei se vocês conhecem, uma pessoa muito querida e que a gente tem um profundo amor pela vida dele, o meu pai espiritual, meu pai na fé, ele me recebeu numa casinha. Não, uma casinha, tá começando. E aí o que acontece? Eu entrei nessa casinha. Olha e só. Tinha ali umas 7, 8 pessoas e eu comecei a fazer perguntas sobre o livro do Apocalipse, 666, o que é isso, e o que é esse folheto e tal. Precisando de informação. Pois é, você imagina que nós estamos falando de 33 anos, 35 anos atrás. Nossa vida. Então, quer dizer, tem muita coisa que eu não me lembro também, né, como é que foi tudo, deixa eu acertar aqui. Mas aí o que acontece? Eu fiz muitas perguntas e eles me atenderam com muito carinho e fizeram uma oração comigo. Uma oração diferente do Pai Nosso que eu rezava decorado, da Ave Maria, da Salve Rainha, que eu cresci nessa tradição, então eu fazia com muito empenho tudo que era ditado ali certinho pelo vigário, né? E aí foi uma oração para que eu pudesse aceitar Jesus, receber Jesus no meu coração. E nessa ocasião, o Fabiano, que me entregou o folheto, estava junto. Olha como é que é a obra de Deus, o Gabriel, o Dário. A hora que eu me senti abraçado, ali fiz aquela simples oração para que Jesus entrasse na minha vida, aí eu já não estava com o Maverick, eu estava com o Corcel, porque o Corcel era o carro da empresa, do trabalho dos baitacão, para carregar pão. Eu estava com o Corcelzinho 1, Corcel 1, e maço de Marlboro, cigarro Marlboro ali no como é que chama lá? O console. O console aí e tal. Aí nós entramos no carro depois de ter feito a oração, e esse meu amigo acendeu um baseado naquela hora. Acendeu um cigarro de maconha, tragou e me ofereceu. Quando ele me ofereceu, eu falei, não, eu não quero mais. Aí ele falou assim, Ozzy, você não vai querer dizer pra mim que você acreditou naquela baboseira lá, né? Eu falei, pô, cara, você não aceitou Jesus? Não, cara, eu não vou, pode fumar aí. Peguei meu maço de Marlboro, joguei fora. E a partir daquele dia, o resto é história. Olha só. O resto da história. São 35 anos sem nunca mais ter olhado para trás, desviado para a direita, para a esquerda, em nenhuma situação. Libertação foi
foi tremendo. O que mais pegou foi a música. Aí vai eu lá, e agora? O que eu vou fazer com... Aí que entra um momento legal da minha história. O que eu vou fazer com meus discos? Procurei o pastor Vanelli, ele disse assim, você está ouvindo? Eu falei, não, eu não quero ouvir mais, não sinto mais vontade de ouvir. Eu falei, então você deixa lá. Não queria ouvir aquilo, mas a música, o rock, o metal, tava aqui no sangue. Tá, não tem como sair. Não tem como sair. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu... Aí o que tinha na época? Na época tinha Grupo Logos, Grupo Elo, Voz da Verdade. Oficina G3. Não tinha Oficina tinha G3? nada. Não, Oficina G3 não tinha 85. Rapaz, Oficina G3 eu confesso que eu tenho... Então, veio depois. É. Né? Veio um pouquinho depois. Mas aí o que acontece? Olha a sabedoria do homem de Deus, do pastor Vanelli. Ele conhecia uma banda gospel chamada Petra, não sei se já ouviram falar. Petra, sim. Petra. E aí, pesado. Pois é. Aí o que aconteceu? Eu fiquei 8 meses com aquele arsenal de discos que eu tinha. Como eu disse, o valor de um carro zero hoje. Nossa. Guardadinho lá, não sabia o que fazer. Um dia eu estava no trailer, 3 horas da madrugada, pronto para fechar, já recolhendo as garrafas, colocando os engradados de refrigerante e tal. E Deus falou para mim, hoje você vai pôr um ponto final em tudo, toda essa velharia que está lá na sua casa, você vai queimar. 4 horas da manhã, eu fechei o meu trailer, cheguei em casa, descarreguei os engradados de refrigerante e comecei a colocar todos os meus adereços do metal, bracelete, cinturão, bota, Nossa. jaqueta de couro, tudo de couro, camisetas, broches, bottoms, pets. Era um visual. Quando a gente saía na rua, parava o trânsito. Porque era um negócio... Chamava atenção Não, mesmo. chamava atenção. Rapaz. E aí eu fui colocando. Entrei ali numa mata em Mojimirim, com 1 litro de gasolina, álcool, sei lá, o que era um negócio assim, inflamável lá. Jogamos ali, uma montanha. E ali tudo foi queimado. Eu sentia... Ali naquele momento eu tenho 2 testemunhas, que um já morreu, que é o Juscelino, e o outro é o Gamaliel, um irmão meu, um irmão em Cristo. E a gente sentia a presença de Satanás ali, rugindo, gargalhando, e a gente sentia muito medo ali, aquela fumaça. Eu sei que foi um terror para queimar tudo aquilo. Olha só. Nós queimamos uma tudo. Luta espiritual muito forte. Uma luta espiritual muito grande. E o que aconteceu? Algumas coisas não queimou. Bottoms, alguma coisa de plástico, capa de vinil. O fogo não consumiu tudo, a gente foi embora e algumas pessoas acharam aquilo lá e descobriram. O boato correu para a cidade, o Ozzy enlouqueceu, o Ozzy ficou louco, queimou toda a coleção e eu corri até risco de vida ali, porque tinha gente que queria brigar comigo. Ô, louco. Porque eram raridades que só um maluco poderia queimar. Só um louco poderia queimar uma coisa. Além de ser raridade, era coisa cara. Uma coisa que todo mundo procurava também. Todo mundo procurava, porque você não deu, porque você não tá... Eu respeito hoje, cada um tem a sua direção. Sim. A minha direção foi essa, não foi vender, não foi dar, foi queimar. Você não queria pra você, não queria pro... mais ou queria menos passar, por aí. tá certo. Então, e a partir daí eu comecei, então... a ir para a igreja, obviamente, fui muito bem discipulado pelo pastor Vanelli nos primeiros passos e tal, e morava em Mojimirim, começou, aonde era um lugar onde ia roqueiros e maconheiros, agora virou um lugar de ir crente. Olha então só. a cidade ficou maluca, ninguém entendia mais nada. Era um lugar onde ia aquele pessoal visual, cabeludo, cheio de pet, cheio de bracelete, o pessoal passava olhando meio assim. Agora é música de crente, o pessoal da igreja. E voltando no Petra. Aí eu falei, mas como que eu ia? E não tinha um som que eu era roqueiro, agora me converti, vou escutar o quê? Aí eu ouvi um disco do Petra, aí eu falei, se tem Petra, tem outras coisas a mais. E aí eu comecei a procurar Mortification, Tourniquet, e aí, meu Deus do céu, Guardian, Bride, aí muita coisa boa. Bride é muito bom, Bride eu gostava. Hoje, pelo amor de Deus, hoje você entra lá em bandas de metal gospel, não deve nada. Iron Man de Metallica fica pequenininho, perto das bandas evangélicas que tem. Sim. E boníssimas, muito boas. E, quer dizer, hoje tá fácil se converter. Você se converte, você tem de tudo já. Tudo. Qualquer estilo que você quer hoje, você não precisa escutar a música do mundo mais. Eu gosto de modão. Tem.
Eu Tem gosto tudo. de rap, tem. Gosto de country, tem. Isso é Então verdade. foi, né? Tem tudo. Para todos os gostos. Para todos os gostos. E aí, então, entrou a parte do ministério, né? Depois que eu me converti, nessa época eu namorava que é a minha esposa hoje, né? Uma moça que parecia muito com o Jed Lee, que era vocalista do Rush. Já viu falar do Rush? Rush, já. Mas o pessoal que falava, eu não achava não, porque ela é muito mais bonita que o vocalista do Rush, né? Mas aí eu casei com ela, já faz 33 anos que a gente se casou, tenho 2 filhos. E nós entramos no ministério dessa maneira. Uma proposta totalmente diferente. A necessidade de se abrir uma igreja em Mojimirim, porque eu comecei a levar muita gente, Aí o que aconteceu? Você vinha aqui pro Iguaçu, né? Ou o pessoal me amava ou me odiava ali. Porque os metaleiros que não quisessem converter viraram meus, né, inimigos, né? Virou a cara. Mas teve uns que veio para a igreja. Olha só. Tinha uns que veio Já para a igreja. trouxe, Na época foi a missão de Mogi Guaçu, passou aqui no Camacho o filme A Cruz e o Punhal. Isso em 80, se não me engano, foi 86, 87, você imagina, reuniu 5 mil pessoas naquela época. Hoje, para você reunir 5 mil pessoas, e eu dei o testemunho naquele dia. Eu dei o testemunho, e muitos metaleiros estavam ali. Então, o que acontece? Houve a necessidade da gente iniciar uma igreja em Mojimirim, né? E a gente começou humildemente lá, eu tinha a minha guitarrinha, que eu tinha uma banda também, chamada Santuário, uma banda do mundo de rock. Aí eu santifiquei a guitarrinha, peguei uma caixinha lá, um microfone, fiz 10 banquinhos de madeira sem encosto e comecei a colocar uns malucos lá. E ali a gente começou a igreja, que hoje está em praticamente 10 cidades, saindo de Mojimirim. Temos hoje a nossa sede lá, que é bastante grande, ali em Mojimirim. Lá em Mojimirim tem uma igreja. Em Mojimirim tem a tenda, né? Isso. A tenda da família, que também um milagre. O templo é na frente, só que a gente começou a fazer, o crescimento foi muito grande e a gente fazia 2 cultos já há 15 anos atrás. Eu lembro que lá tinha os 2 cultos mesmo, já cheguei aí já. Exatamente, um às 5 e um às 7, só que não adiantava nada, o Mesmo pessoal dia, das 5 né? não ia embora. Não ia embora e ficava lá. Aí dava, você imagina, hoje na pandemia tá precisando fazer isso aí, né? Um monte de culto aí para poder diminuir o espaço. Separar. E aí aquela tenda ali também foi um milagre, é tudo sobrenatural que aconteceu ali, foi um milagre muito grande. Uma pessoa que eu nunca vi na vida chegou lá e eu estava querendo comprar um terreninho do lado e ele disse, não, Deus não quer te dar esse terreno, Deus quer te dar esse, e mostrou onde é a tenda, que é quase 5 mil metros. Nossa. Quase 10 terrenos. Olha. E aí nós alugamos aquele terreno, eu comprei a tenda em 12 prestações e fomos comprando terreno a terreno, terreno por terreno. Lá são 10 terrenos. E hoje tudo pertence à igreja, tanto a tenda quanto o templo. E temos o nosso sítio lá, onde estamos construindo a comunidade terapêutica Paz e Vida, que dentro de 1 ano e meio a 2 anos eu já quero começar a atender. Que bênção. É uma casa de recuperação. Olha só que bênção. E as igrejas que eu te falei são igrejas de pessoas que foram formadas em Mojimirim, nascidas no ministério e que foram enviadas, porque a nossa igreja tem esse lado evangelístico e missionário, né? Então, dali nós temos várias igrejas que foram espalhadas. E como que começou o pastorado seu? Você já começou a fazer os cultos lá? E aí como que deu início? Então, nesses 3 anos, eu frequentei Mogi Guaçu. Sim. Eu vinha, assim, isso estamos falando na década de 80. E eu tinha folga no meu trabalho, por isso que eu falei, trabalho escravo, era uma vez por semana. Segunda-feira? Eu podia escolher sábado ou domingo. Nossa. E nesse dia eu vinha para a igreja. Então eu vinha para a igreja em Mogi Guaçu. E depois, como eu te falei, aí começamos a fazer ali em Mogi Mirim, com as bênçãos do pastor Vanelli, a missão daqui e tudo. E eu comecei como obreiro, eu era obreiro, depois eu me tornei evangelista e o pastorado nasceu assim. Por isso que eu falei, você perguntou que eu sou pastor, sou bispo, sou servo, sou diácono. Eu sou, né, o que vem, até hoje eu sou um eterno diácono, que eu gosto de chegar antes na igreja, abrir a igreja, lavar banheiro, fechar a igreja. A Bíblia fala que a gente tem que ser servo, né? Tem que ser servo. Então foi isso, né? O pastorado nasceu assim.
por uma necessidade, havia um rebanho, haviam vidas, aí eu fui benção. ungido pelo pastor Vanelli também, né? Que benção. E depois veio bispo, porque havia várias igrejas, eu tinha que supervisionar essas igrejas. Então o bispo é um supervisor. Eu faço isso até hoje, né? Essa semana mesmo eu estava em Santo Antônio de Posse, domingo eu vou para Casa Branca. Então eu faço esse pastorado itinerante, acompanho todos os pastores e as igrejas. E durante 3 anos a gente sustenta a igreja em tudo, 100%. E depois de 3 anos dá a emancipação para a igreja. E assim tem ido. Nós temos em Cianorte, Londrina, Pelotas. Olha só. Também bem tem longe, um grupo lá. tá longe. Não, foi longe. Tem, Que benção. isso é um pouco das nossas histórias. Que benção. E pastor, o que te sustenta hoje nesse cargo tão importante que você tem? Qual que é a base sua hoje para manter nesse cargo? A gente sabe que não é fácil, né? Mas o que te sustenta hoje nesse... Olha, tem uma banda que eu gosto demais, chama Vida Abundante. Já ouviu falar do Patrick Dugan? É uma banda que eles cantam estilo country, que eu também aprecio bastante. E eles têm uma música que chama Raízes. E nessa música é a história de um fazendeiro. Ele até fala, eu me encontrei com um velho fazendeiro e eu perguntei qual era o seu segredo de uma fé tão radiante. E ele fala assim, as raízes. E ele diz assim, cuide das coisas principais, arraigado, sempre firme na palavra do Senhor. Então, o que me sustenta hoje, no meio de tantas decepções pessoais, tantas frustrações, tantas mágoas, que isso é uma coisa do nosso cotidiano, Sim. é assim, as raízes. Quando eu me converti de verdade. Então, se entregou mesmo. Houve um enraizamento na palavra e eu procuro assim, eu sempre gosto de citar a questão raiz, porque é o que sustenta uma árvore. O que sustenta uma árvore não é o fruto, não é a folha, não é o ramo, não é a sombra, é a raiz. Eu me tornei, assim, como eu era um fanático, bom, eu sou fanático por muitas coisas. Eu sou fanático por gibi, eu sou fanático por disco, eu sou fanático por gibi, olha. Gibi. Eu trouxe até um gibi aqui, trouxe até um gibi para mostrar para você aqui, porque eu tenho um ministério que chama-se o Ministério Cavalgada. Já ouviu falar de Tex Willer? Então, eu leio isso aqui desde os 12 anos, eu sou colecionador. E nós temos um ministério também hoje que chama Cavaleiros do Rei. Olha só. Então eu sou colecionador de gibi também. Se entrega mesmo, rapaz. O pastor Vilmar, Pois é. E aí, o que acontece? Com 2 ou 3 anos, eu já tinha lido todos os livros da CPAD. Nossa. A minha teologia é da Assembleia de Deus. CPAD. Eu tinha lido quase todas os livros. Jimmy Swaggart foi um grande impulsionador na minha vida. Na época que levava o gravadorzinho, colocava fita cassete, apertava o play ou rec na televisão. Eu tenho mais ou menos umas 400 pregações do Jimmy Swaggart em fita cassete. Nossa, pra você ter uma ideia. Vida. O que eu tenho de livro em casa, livrarias não tem. Nossa. Então eu entrei de cabeça nesse rio, na palavra, na leitura, na Bíblia, nas vigílias, nas madrugadas. É o que me sustenta hoje. Hoje, talvez eu não consiga mais, a intensidade é outra, hoje com 53 anos, né? Mas a raiz, aquilo que eu acumulei em todos os anos de estudo, de busca, é o que me sustenta hoje. Que benção. Acima de tudo, saber que não há outro caminho. Sim. Não tem outra escolha. A Jesus é a maior escolha que um ser humano pode fazer. Com certeza. E é isso que sustenta a gente. Com certeza. Que benção. Você que está ouvindo a nossa programação pôde conhecer um pouco da história do pastor Vilmar. Que benção, pastor. Eu fico muito feliz. Igual eu falei pro senhor, eu conheci muito o senhor na Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é uma outra história boa. A Marcha para Jesus. Conta pra gente da marcha. Vou te contar a história da marcha. Durante 10 anos eu fiz caravana para ir para São Paulo na Marcha para Jesus. Roqueiro, aí veio o SOS da Vida, já ouviu falar o SOS da Vida? Não. A época da Renascer, quando eles tinham as bandas Cats Barneia, Brode Simeão, FO, Oficina G3, eles lançaram o Resgate, que até hoje eu sou fanzaço do Resgate. Tenho tudo de Resgate, até vinil tenho deles. Nossa, toda a coleção do Resgate eu tenho. Curto demais. Olha só. Então, o que acontece? Quando surgiu a Marcha para Jesus, eu fiquei apaixonado pela visão da marcha original. Sim. E também
pelo que era feito lá. Então eu fazia caravanas e durante 10 anos, meus filhos cresceram nos meus ombros. Nossa. Eu levava eles pequenininhos aqui, ó, e marchava com eles nos ombros. Nossa. Aí um dia eu estava em São Paulo, isso era o ano 2002. Já estava no 10º ano que eu estava levando o cara. Aqui na região não se falava de marcha, não existia não tinha marcha. nada. Era só em São Paulo e começou a fazer em Campinas, não deu certo, ficou só São Paulo mesmo. O que acontece? Eu estou atrás de um trio elétrico, lá são vários trios elétricos, né? Um monte. Aí tem Bastante. até o do metal, tem um trio elétrico Tudo de rock and roll separado. mesmo lá, gospel é uma benção também. E eu estou lá. Aí Deus falou para mim assim, ó, eu escutei a voz de Deus falar, é a sua última marcha. Eu levei um choque porque eu pensei que ia morrer. Falei, Senhor, será que chegou meu Vai me fim? Então, levar. meu Deus do céu. Chegou. Deixa eu Falei, curtir aqui a última. Pois é. Aí ele falou assim, o ano que vem você vai fazer em Mogi Mirim. Você vai levar a marcha para Mogi Mirim. Que Eu já benção. tinha 10 anos de experiência, eu já sabia praticamente tudo de marcha. Já dominava já. Olhava, sabia o que era falado, onde era, como era feito, qual era a dinâmica de marcha. Aí eu cheguei no próximo ano, reuni, eu fui também 12 anos presidente do Conselho de Pastores de Mogi Mirim, Sim. 12 anos. E aí, quando eu reuni todas as igrejas, os pastores, e eu falei a propósito da marcha, por ética, é lógico, obviamente, que não vou falar o nome do pastor, mas teve um que levantou e falou assim, nós vamos passar vergonha, não vai ter meia dúzia de gato pingado nessa marcha em Mogi Mirim. Mogi Mirim não adianta. É o que eu ouvi quando nós começamos a igreja Missão Paz e Vida em Mogi Mirim. Mogi Mirim é cidade espírita, não adianta. Na época só tinha Assembleia, Congregação Cristã e Presbiteriana. Sim, Não existia verdade. essa nova onda de igrejas hoje. Hoje está fácil, hoje tá molinho. Tem pra tudo. Molinho. Agora, se você colocar uma igreja na proposta Nossa. que a gente tinha, com dança, com teatro, com música, com bateria dentro da igreja, Não em tinha. 1985, 86, era uma heresia, era uma abominação. O pessoal dizia assim, se subir na escada daquela igreja, você vai cair endemoniado, porque lá eles dançam, lá eles pulam. Toca Hoje bateria. todo mundo tem isso. Hoje é normal, né? Hoje é a coisa mais normal. Engraçado como que é. Eu lembro até, o senhor fazia célula lá na igreja. Eu lembro que o pessoal não gostava disso. Não, a visão celular também é outra história. Em 2000. Deixa eu terminar da marcha, eu vou entrar na visão. Agora que eu lembrei disso daí. Ó. Então, aí a marcha. Aí eu falei para ele, olha, pastor, é o seguinte. Nós não seremos meia dúzia de gato pingado. Aí eu me levantei na unção do Espírito Santo, né? Falei, olha, eu vou levar 1000 pessoas para a rua. Eu me encarrego de levar. Eu não tenho 1000 pessoas na igreja. Nossa. Mas eu dei esse passo de fé. Eu falei, nós vamos fazer a marcha. Bom, a história é a seguinte. 2003, capa do jornal Comarca de Mogi Mirim. Maior evento de rua de todos os tempos. 3.000 pessoas marcham para Jesus. Aí foto de tudo, criança, jovens, velhos, trio elétrico. Aí, mas só que nós já começamos com uma estrutura legal. Forte já, uma né? estrutura boa. Chamamos um trio elétrico muito bom de Águas de Lindóia. Fiz uma trilha sonora, não era como São Paulo, as bandas tocando, né? Sim. Em cima do trio elétrico, aqui é meio complicado, né? Difícil, né? Mas aí eu fiz uma trilha bem legal, e pegou. Marcha para Jesus está consolidada. E aí depois, futuramente, passou um pouquinho, veio Mogi Guaçu e outras cidades agora já praticamente, as cidades que a gente tem igreja, todas têm marcha. Casa Branca, Tambaú, Americana, todos Olha os pastores nossos que levaram essa visão. Que E legal. só cresceu de lá para cá. De 2003 para cá já está 15ª ou 6ª edição. Sempre muito boas as Que marchas, legal. uma adesão legal. E é uma bênção, né? Não, é uma bênção tremenda. E a Marcha para Jesus também tem um atrelando, resumindo aqui, porque o tempo está correndo, né? Tá já 10 para as 11 já. Pois é, olha só. Então eu vou resumir aqui. Aí você perguntou aqui, e o apostolado? Bom, quando você se torna um líder e você está andando no meio de congressos e muita conferência, o pessoal acaba conhecendo um pouco a sua história e muitos vinham falando, não, você é um apóstolo. Você é um apóstolo porque você plantou muitas igrejas, você coordena muitas igrejas, você é um apóstolo. E eu sempre fugi, mas fugi de verdade desse tipo de coisa. Apóstolo Alexandre, apóstolo Maurício, apóstolos de renomes
do Brasil quiseram me ungir. E como eu tinha te falado sobre raízes, eu prezo muito essa questão de raiz e de origem. Eu disse, não, se um dia eu tiver que ser reconhecido como apóstolo, terá que ser daquele que me gerou na fé, terá que ser do meu pai espiritual. E eu nunca aceitei, falei, não, deixa pra lá isso aí, eu não tô atrás, quem anda atrás de título é time de futebol, né? Time de futebol que é título, nós não temos que ter título, pô. Isso é verdade. Mas eu sabia que eu tinha um chamado, a unção está sobre nós, independente de título. Sim, né? Com certeza. O que acontece? O pastor Vanelli está pregando um dia, eu convidei ele para pregar em Mojimirim, ele está pregando lá, voltando na marcha. Aí ele diz assim, no meio do culto, ele diz assim... Eu não gosto de marcha, eu não sou muito chegado na marcha. E eu entendo ele quando ele diz isso, porque ele estava falando em cima de uma proposta da marcha que foi desviada ao longo do tempo, desgastou-se e se politizou um pouco a marcha. A marcha foi um pouco politizada. Eu sempre fugi disso, tanto é que em Mojimirim nós não temos apoio de prefeitura, nunca tivemos um centavo da prefeitura para a nossa marcha, nunca busquei esse tipo de apoio de político. Sim. A nossa marcha é vendida com camiseta, é feita com venda de camiseta e oferta da própria igreja. Sim. E de algumas igrejas que querem também ajudar. Bem-vindo, né? Então eu entendia também a postura do pastor Vanelli, né? Mas ele diz assim no culto, só que essa marcha eu vou, porque essa marcha vai ser conduzida por um apóstolo. Aí eu fiquei, o que está acontecendo aqui? Será que me tiraram do posto ainda? Fiquei meio assim e tal, e ele foi falando, mas não revelou. Aí daqui a pouco ele pegou um vaso de óleo e me chamou lá na frente e falou que Deus tinha dado a direção para ele me ungir apóstolo naquela noite. Olha só. Então que a próxima marcha seria um apóstolo que estaria dirigindo. Então essas são algumas histórias. A história da célula. Sim, sim. Que criou tanto. Brasil, Gabriel, é uma coisa louca. Brasil, eles mistificam tudo. Tudo. É verdade. Existiu uma visão bíblica que é ganhar pessoas no templo e nas casas. Atos 5:42, simples assim. Os discípulos nas casas, pregavam nas casas, simples. Isso aí se perdeu ao longo do tempo, foi restaurado lá atrás, lá com Poyonchu, lá na Coreia, aquela coisa toda de grupos familiares e tal. E de repente chegou no Brasil aqui através do René Terra Nova. E quando chegou no Brasil, chegou junto com um formato de encontro. Sim, já viu falar, né? Nos encontros e tal. Caiu no Brasil, meu filho. Caiu no Brasil, aí falaram que era maçonaria, que era espiritismo, que era do diabo, que era do inferno, que era não sei o quê. E nós... Para variar, eu fui o primeiro que dei a cara a tapa lá. 99, eu fui para Americana e participei de um encontro com a visão celular, que ensinava como você ganhar pessoas no templo e fazendo culto nas casas. Só isso. Mas nós somos taxados de tudo quanto que é heresia que você imagina. Aí, rapaz, a questão da célula, aí o seu Silas Malafaia, que hoje é um grande incentivador de célula, na época não era, né? Na época ele fez um DVD, não tinha nem... Era um gravado tudo. Perdão. Era um gravado e ele fez colocou lá as visões dele lá e tal. Eu também não julgo ele, porque ele também tinha as razões dele de falar. Mas aí o povo... perseguiu bastante, porque junto com essa visão vem uma visão contemporânea de se ganhar almas. Sim, com a verdade. música, com o teatro, com a dança, com o costelão, com o futebol, né? Nós temos time de futebol na igreja, Missão Paz e Vida Futebol Clube, tem também. Já fomos até campeões do Amador ali em Mogi, somos os profetas do gramado. Então tirou um pouco aquela coisa de que o crente... É uma pessoa fechada, uma pessoa tapada, de que o evangelho é para velho, é para ignorante. Hoje não, hoje isso tem mudado bastante. Mas se você falar de 20, 30 anos atrás... Nossa, era muito diferente, muito diferente. Até os costumes, né? Coisa que antigamente não podia nada, hoje já é natural. É natural. A gente vê principalmente pelas vestimentas, né? Antigamente você via alguém de terno, uma mulher andando de saia, falou assim, não, ela é crente. Hoje em dia já não tem mais isso, né? É lógico que também existem pessoas que também estão exagerando, né? Sim. Nós também não podemos sair dos princípios da palavra, né? Não podemos também ultrapassar os limites, né? Tudo eu com acho que já ordem e decência. Ordem e decência. Muita liberdade aí pode causar também um pouco de problema com a doutrina, né? Sim, já muda um pouquinho já. Mas que benção, pastor. Queria agradecer de coração mesmo. Eu tenho que falar do livro.
Com certeza. O livro tá aqui, ó. O livro, você tá vendo o livro aqui, ó. Tá aí. Não, o livro também é uma coisa bem rápida. O livro também é um livro evangelístico, extremamente evangelístico. Agora a data não acho que eu vou errar se eu falar a data. Eu fui fazer um casamento de uma sobrinha minha em Piracicaba, e tinha uma labradora lá com um monte de filhotinhos amarelos, sabe aquele labradorzinho amarelo, bonitinho? Tinha um pretinho no meio lá. Ele aqui, ó. Olha só. Tinha um pretinho. Desse tamanho, na caixa de Sapato. de sapato. Eu peguei, coloquei na caixa de sapato, acabou o casamento, para encurtar a história, viemos embora. E com meus filhos, minha esposa, como é que vai chamar? Não, ele vai chamar Fred Rich, porque eu gostava muito de um zagueiro da seleção alemã, chamava Fred Rich. Sei, isso eu conheço. Então, mas, ele é um alemão, né? Alemãozinho, né? O alemão, né? O pretinho alemão vai chamar Fred, e por ser negro vai chamar Abdu. Então o nome dele é Friedrich Abdu. Olha só. Aí ele conviveu 10 anos, esse cachorro, rapaz. Só você lendo o livro, você saber o que esse cachorro representou na minha vida. Que benção. Aí Deus mandou eu escrever um livro. Eu tinha lido já. Eu assisti o filme Marley e Eu. Se tem Marley e Eu, por que não pode ter Fred e Eu? Fred e eu. Vai ter um Fred e Eu. E é o nome do livro, ó. Fred e Eu. São 26 lições de amor e fé. E eu faço uma parábola. O amor, a fidelidade e a lealdade que um cachorro tem com o seu dono. Todo mundo que tem cachorro sabe disso. Sim, E bastante. como deveria ser o ser humano com o seu dono, o seu criador. Então são 26 lições de fé e cada finalzinho tem uma oração. Tem uma travessura dele. Então o primeiro capítulo chama-se A Escolha. Aí, como eu escolhi um pretinho no meio dos branquinhos. Né? A escolha de Deus na nossa vida. Aí tem a escolha 2. Aí passaram 3 meses, ele me escolheu como dono. Então, mesmo que Deus tenha escolhido alguém, esse alguém também precisa escolher a Deus. Sim. E ali o livro vai, até a morte. Que legal. Só que a morte é o segundo livro. Vai se chamar Fred e Eu 2, O Fim da História. Olha só. Então eu vou abordar o tema sobre a vida após a morte, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Estão pensando agora na pandemia, né? A pandemia trouxe um pouco... Abriu um pouco. As pessoas estão pensando mais um pouco na morte, né? Isso Mas verdade. esse livro vai abordar também. E esse livro está disponível aí. Que benção. Tem, E quem quiser adicionar, comprar o livro, como que faz, pastor? Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Gabriel? Tem até foto, tudo aqui. Olha. Esse livro ele custa R$20, mas eu mandei fazer a última tiragem, pergunta quantos livros eu vendi. Quantos? Nada, eu só dou os livros. Se é para evangelizar, se as pessoas... Eu acabo dando os livros, né? Pai, meu filho, você tem que cobrar, você pagou o livro. Lógico que paguei. Isso, né? E a gente vê. Então eu vendi a R$20, mas se a pessoa não pode, eu dou. Sim. E para os amigos eu dou mesmo podendo. Sim, ó. Eu fico muito feliz, rapaz, que eu já tô com o meu aqui e o Zé Messias tá aqui triste porque perdeu o dele. O dele vai ser sorteado na próxima quinta-feira. Ou vai pagar vintão, né? Ou pode pagar vintão, Tem essas... Na verdade, acho que uns 30 conto, né? Pra bancar um pouquinho a mais, porque não veio. Que benção. Pastor, Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter a presença do senhor aqui hoje. Foi uma palavra abençoada, né, Dário? A gente fica muito contente em conhecer as histórias, né? Eu particularmente, igual eu falei, a gente tava conversando hoje vindo pra cá, eu falei pro Dário, eu nunca conversei com ele. Mas a hora que você conversar, parece que faz 10 anos que você já conhece a pessoa já. Então, assim, a gente se sente muito à vontade. Tem uma máxima minha também, ó. Pra encerrar aqui, ó. Todo mundo que chega na igreja é obrigado a ser meu amigo. Chegou na igreja, não é membro, não é fiel, é amigo. Então vamos pro chimarrão, vamos pro futebol, vamos pro cavalo, vamos pra oração, pra vigília, vamos pro churrasco e já participar. É desse jeito. Vai tudo, que benção. Que benção, isso é uma benção. Você ligado na 88.1 aqui no programa Qual é a Sua História? Nós fomos edificados, né? Foi uma bênção ouvir a palavra, o testemunho do bispo Vilmar, apóstolo Vilmar. Servo Vilmar. Servo Vilmar. E eu espero que você também tenha sido abençoado através desta palavra. Nós ficamos muito felizes em ter
a presença dele aqui, ter você também, ter uma audiência abençoadíssima, uma audiência grande aqui. Deus abençoe você que acompanhou o nosso trabalho aqui pela rádio, aqui pela live. Que Deus continue abençoando a sua vida, que cada dia mais você possa, né, colocar as suas mãos no coração e fazer uma oração. A gente sempre fala que isso é importante. Você fazer uma oração do seu jeito. A gente já falou em vários programas aqui que a oração que funciona, tem até um livro que chama, é de um autor desconhecido. Ele chama A Oração que Funciona. É a oração sincera. Não adianta você querer copiar a oração, aquelas orações bonitas, falar bonito. Não, a oração que funciona é aquela que você coloca a sua mão no seu coração e realmente fala com Deus como se Ele estivesse do seu lado. E Ele está. Né? O Espírito Santo, eu tenho certeza que quando você fala com Ele de coração, Ele te ouve e leva o que você precisa ao Pai. Então, que você tenha sido abençoado através deste programa. Quero agradecer aqui o Eliseu, que está aqui nos ajudando hoje na técnica aqui. Deus abençoe, Eliseu. Foi abençoado com o livro que era do José Messias, né? O Zé acabou de mandar aqui. Que isso, meu amigo? Deixa o livro para mim. Ô Zé, o Eliseu, o livro era para você, foi para Eliseu, então perdeu. E você que está acompanhando a nossa programação, na última quinta-feira nós estaremos sorteando não 3, mas 4 livros. Olha que benção, Dário. Estaremos sorteando esta Bíblia, o livro do Miqueias Gomes, Miqueias Gomes, e um devocional 365 dias do Max Lucado, e agora o livro que o apóstolo Vilmar nos cedeu aqui, Fred e Eu, Lições de Amor e Fé. Olha que bênção, uma pessoa só vai ganhar os 4 livros. Que bênção, hein? Isso é bênção demais. Dário. Rapaz, não me esqueci. Agora que eu lembrei, ó. Vamos sortear o kit churrasco. Tem o kit chimarrão. Kit chimarrão. Churrasco nós vamos deixar mais pra frente, porque agora não tá podendo fazer o costelão, né, por causa da pandemia. Mas logo vai ter. Verdade, tem o kit chimarrão. E outra coisa, também vai demorar um pouquinho, porque esse kit, ele vem do Rio Grande do Sul. Olha só. Então não é uma coisa, não é que você não acha em qualquer esquina aí. Não, a gente espera com todo prazer, não, né, mas não vai demorar muito, não. É só. Eu tenho uns amigos lá, eles mandam rapidinho pra gente. Que benção, rapaz. Olha que programa abençoadíssimo. Dário, as considerações finais, Dário, pra gente finalizar. Quero agradecer a todos aqui, ao apóstolo Vilmar. Prazer em conhecer, rapaz. Benção demais. Falar a verdade. Mesmo. Esse programa cada dia tá melhor, né, Gabriel? Cada dia melhor. Cada quinta-feira tem uma história melhor que a outra. Deus nos surpreende. Parabéns, Deus abençoa, viu? Obrigado. Pastor, apóstolo Vilmar, escritor, o homem é tudo, né, rapaz? Rapaz, abençoado, viu? Abençoado mesmo, rapaz. Ô, Gabriel, então é isso aí, rapaz. Agradecer a todos que ficou com nós até agora, né? E um abraço a todos até quinta. Um abraço à minha esposa também, que eu esqueci, rapaz. Não, esposa e sogra não pode esquecer. Um abraço pra minha sogra também. Um abraço aí, tá bom? Falando nisso, ô, Bispo, a minha sogra, ela trabalhou com a sua esposa, minha esposa falou. É mesmo? Na... Rutilon, ela conhece a minha história. Ela conhece. Ela falou que conhecia antes de você se converter. Ela falou assim, eu trabalhei com a esposa dele. Quando eu namorei, a minha esposa Sueli, ela trabalhava na Rutilon. Na Rutilon, lá mesmo. Tá minha esposa falou. Olha só. Pastor, você quer fazer uma consideração final, mandar um abraço? Fica à vontade. Eu só gostaria de agradecer vocês pelo convite. Fiquei muito honrado de poder participar de um programa tão abençoado como esse. E conhecer assim mais de perto, vocês são pessoas incríveis, Deus está usando a vida de vocês aqui nesse programa. Existe uma frase de um missionário que diz: o homem que toca o tambor não sabe aonde o som vai chegar. Então vocês não imaginam aonde uma palavra, uma música, um testemunho, vocês promovendo as pessoas contarem um pouco das suas histórias. E vocês também, com certeza, têm uma história muito bonita e que Deus tem usado aí e continua usando a vida de vocês. E aos telespectadores, não tem outro jeito. É Jesus na veia, é Jesus no coração, na mente, na alma. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele nos levará à eternidade. Glória a Deus, amém. Deus abençoe você. Vamos ficando por aqui, que você possa ter um final de semana abençoado. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira. Eu aguardo vocês. Deus abençoe sua vida. Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa,
Envie um e-mail para qualassuahistória@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida.